Bom, voltamos aqui. Vamos ver então algumas atividades, tá? Que são desenvolvidas. Bom, as ações, né, desenvolvidas pela ativação dessas proteínas de membrana geram abertura de canais iônicos específicos da membrana pós-sináptica, ativação do monofosfato de adenosina cíclico, né, que é chamado de AMP cíclico, ou monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico, na célula neural, e vai promover uma ação, né, uma ativação metabólica e algumas mudanças de longo prazo. Então essa é a segunda etapa da cascata de reações que normalmente acontece quando eu libero um neurotransmissor ou quando eu libero um hormônio. Eles vão agir fazendo com que haja a ativação da monofosfato de adenosina cíclico, né, que é mais comum essa via da MP cíclico, para que depois eu ative uma outra proteína chamada de proteína quinase, e depois de ativar essa proteína quinase, aí é que a célula vai entender o que ela precisa fazer para poder desenvolver, tá? A ativação de algumas enzimas intracelulares acontece dessa forma, e também a transcrição gênica, né, que é a síntese de proteínas, que podem contribuir para processos de armazenamento de informação, como a memória. Na verdade, a tradução gênica é a síntese de proteínas, né? A transcrição é a formação de um RNA que vai, consequentemente, depois poder proporcionar a tradução. Tá? Quando você fala de receptores excitatórios, eles normalmente são os receptores que vão gerar a abertura dos canais de sódio, então permitindo um influxo de cargas positivas e, consequentemente, né, excitação celular. A ativação dos canais de cloreto ou potássio pode acontecer também, né, inibindo a saída do potássio ou a entrada do cloreto, favorecendo também um mecanismo, né? Aí está equivocado, viu? A ativação desses canais de cloreto ou potássio normalmente são inibitórios, não excitatórios, tá? Ah, tá. São inibitórios. E existem mudanças também internas, né, que podem promover aumento desses receptores, ou excitatórios ou inibitórios. O que vai acontecer, né, para que essa alteração ela seja desenvolvida é exatamente, né, o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos no dia a dia, em termos de alimentação, atividade física e etc. Então, a abertura de canais de cloreto normalmente é uma ação inibitória, como a abertura dos canais de potássio também se dá a partir de uma ação inibitória. O aumento da condutância desse potássio para fora gera um aumento da eletronegatividade, ou seja, da diferença de potenciais, né, do meio extracelular para o meio intracelular. Então, fazendo com que a célula fique menos ativa, tá? Então, corrigindo, lembrando que a informação do slide anterior, né, essa segunda ação aqui ela é inibitória, não é excitatória, tá? E a ativação de enzimas receptoras, elas também são fatores que inibem, né, funções metabólicas da célula, promovendo um aumento, então, da atividade inibitória ou excitatória, tá? Então, são fatores que podem acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho, só para a gente perceber o quão rápido, né, essa transmissão de informações acontece no nosso corpo. E aí esse vídeo é em inglês, mas se vocês prestarem atenção na legenda, vão poder entender direitinho, tá? Your mortal enemy has captured you and hooked you up to a bizarre experiment. He's extended your nervous system with one very long neuron to a target about 70 meters away. At some point, he's going to fire an arrow. If you can then think a thought to the target before the arrow hits it, he'll let you go. So, who wins that race? In order to answer, we have to examine the hardware of thought: neurons. The human brain has about 86 billion of these cells. They transmit signals down their axons by way of electrical impulses or action potentials. One neuron can then pass that signal to the next at a synapse by way of chemical neurotransmitters. The signal is received by the next neuron's dendrites, propagated down its axon and passed further along. So,
The key factors that determine how quickly you think include how long it takes to generate an initial action potential, propagate it down the length of the axon, and transport it through the synapse. We must also factor in the number of neurons involved and the distance the signal has to travel. Let's see what this looks like in a simple pathway, your knee-jerk reflex. A strike to your patellar tendon triggers an electrical impulse that travels up a sensory neuron to your spine. There, the signal branches, and for the sake of simplicity, we'll consider the segment that jumps into a motor neuron to journey back down your leg. The total length of the neuron in that pathway is about 1 meter in someone who is 5 foot 5 inches. And on average, it takes 15 to 30 milliseconds from strike to kick. Speed is distance divided by time, so this signal travels somewhere between 120 to 240 kilometers per hour. The initial action potential accounts for 1 to 5 milliseconds, and synaptic transmissions only take 0.1 to 0.5 milliseconds. So the bulk of that time is spent within the axons. This is consistent with research findings that the average individual neuron sends signals at around 180 kilometers per hour. But speeds can be boosted with myelination and increased axon diameter. Myelin is a fatty sheath that insulates an axon, preventing electrical currents from leaking out. Meanwhile, axons with larger diameters offer less internal resistance. These compounded factors can raise the speed of an action potential as high as 432 kilometers per hour. There's plenty of variation. Some people think faster than others, and your own speed of thought changes throughout your lifetime. In particular, as you reach old age, the myelin sheath covering your axons wears down, and other neuronal structures degrade. Back to the dastardly experiment. Arrows shot from recurve bows fly, on average, around 240 kilometers per hour, which means that given a sufficiently long, myelinated or large diameter neuron, your thoughts could actually win the race. But there's a wrinkle. The arrow and your thought don't leave the gate at the same time. First, the arrow fires. Then, once you perceive it, your signal can start down its path. Processing images or music, participating in inner speech, and recalling memories all require complicated neural pathways that are nowhere close to the linearity of the knee-jerk reflex. The speed at which these thoughts occur is mostly consistent, with variations based on myelination and axon diameter. But the duration of a thought will vary significantly depending on its routes, pit stops, and destination. In this case, when you perceive a threatening stimulus, you'll invoke a fear startle response. Similar to the knee-jerk response, a startle can be involuntary and quite fast. If the string twangs loud enough, you might react in less than 65 milliseconds. More likely though, your startle reaction will be based on sight. Our eyes can process an image as quickly as 13 milliseconds, but computation of what you're seeing and determining the danger it poses can take as long as 180 to 200 milliseconds. In that time, the arrow will have gained a head start of about 13 meters. The target is far enough away that you've got just enough of a chance to catch up, if you can quickly and quite literally think your way out. How might we observe the speed of thought in real life without cutting open someone's head? One approach is growing tiny little pencil eraser-sized mini-brains. Learn more. Interessante, né? Esse vídeo vai falar da velocidade com que o sinal do impulso nervoso é processado e a gente percebe o quão rápido, né, esse sistema funciona para que nós possamos reagir a determinadas situações, né? Inclusive nos livrar de situações de perigo e também para que nós possamos nos livrar, né, de situações adversas, como é o caso daquelas citadas anteriormente, a partir de um movimento chamado de ação arco-reflexa, que seria tirar a mão de uma chapa quente, levantar de uma cadeira onde tem um objeto pontiagudo, esse tipo de coisa que você faz rapidamente, né? Você não demora para fazer, justamente porque esse sistema ele funciona de maneira muito rápida. Então, esses neurotransmissores, que são elementos de ação rápida, eles atuam em sinais sensoriais, né, como a nossa percepção sensorial,
Eles atuam também em sinais motores para ativar as fibras musculares a fim de que elas façam contração e, consequentemente, nós possamos desenvolver as nossas atividades motoras. No sentido de sinais sensoriais agudos, né, nós estamos falando do tato, estamos falando da percepção auditiva, falando da sensibilidade à mudança de temperatura, falando sobre situações olfatórias, né, ou situações relacionadas ao paladar também. Então, são todos elementos que acontecem de maneira bem rápida. Existem outras moléculas que são pequenas, chamadas de neuropeptídeos, né? Mas elas são maiores do que as de ação rápida. E os neuropeptídeos eles são um pouco mais lentos e prolongados. Então, a mudança no número dos receptores, por exemplo, né, é proporcionada por esses neuropeptídeos, abertura e fechamento de canais iônicos, mudança de longo prazo no tamanho, né, o número de sinapses que está sendo desenvolvida para estimular determinada célula. Tudo isso vai acontecer, né, a partir da ação desses neuropeptídeos. Então aqui vocês estão vendo alguns neurotransmissores chamados de moléculas pequenas de ação rápida, que são os elementos do primeiro exemplo, né, sensoriais ou associados à atividade motora, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Né? Quando você ouve falar de norepinefrina, é noradrenalina, e epinefrina, adrenalina, né? Mas no inglês eles são chamados, né, assim. Em português a gente já fala de outra maneira, tá? Então esse quadrinho a gente já tinha mostrado. E aqui tem outra situação que é muito interessante, né? Que nós tínhamos comentado, mas cabe a pena ressaltar. O potencial necessário, né, para deflagrar um impulso elétrico, no segmento inicial do axônio, ele é de mais 10 ou mais 20 milivolts, enquanto que no corpo celular é de mais 30 ou 40. Então significa que, a depender da região, essa célula pode ser estimulada de forma distinta, tá, em relação à condição excitatória. E estimulada em quê? Em relação àqueles limiares de excitação, que fazem com que um potencial de ação ele seja desenvolvido. Tá? Existem alguns elementos chamados de somação. O que seria somação? Seria a soma realmente de estímulos. Então, o estímulo de um único terminal pré-sináptico, né, de uma única célula que está liberando a sinapse, muitas vezes não é capaz de produzir a excitação necessária para gerar um potencial de ação. Então, às vezes, eu preciso da ação de diversas células conjuntas, associadas, né, e localizadas em áreas diferentes de estimulação do corpo celular e dos dendritos da célula que precisa ser excitada, para que eu possa gerar um potencial de ação. Então, o que ele está falando é que se eu, por exemplo, eu tivesse 4 células, né, ou estimulando uma determinada condição, provavelmente eu não geraria um potencial de ação. Se eu aumento para 8 estímulos, eu ainda não consigo, mas quando eu conjugo mais estímulos, aí eu consigo deflagrar um potencial de ação. No sentido da somação espacial, eu estou falando que em locais diferentes, em espaços diferentes da célula, outras células estão estimulando, né? Várias células estão estimulando uma mesma célula, só que em espaços diferentes. Existe um outro estímulo chamado de somação temporal, que aí tem a ver com o tempo, né? Então, a duração do potencial de ação pós-sináptico pode durar 15 milissegundos, mesmo após os canais iônicos serem fechados. Então, um novo estímulo elétrico ele pode promover um efeito associado ao estímulo anterior. E aí, a essa condição nós chamamos de somação temporal. Então, veja, existe uma somação espacial. Quando fala de espacial é porque fala de espaços locais da célula, né? Então, na somação espacial, eu tenho uma célula que está sendo estimulada por várias outras células, só que cada uma dessas células, que são chamadas de pré-sinápticas, que estão estimulando
a célula-alvo, elas estão estimulando em regiões diferentes da célula. Então, quando eu somo esses estímulos, eu consigo deflagrar um potencial de ação. Enquanto que existe um outro tipo de somação que é temporal, e que fala assim, quando eu tenho um estímulo acontecendo, o tempo para fechamento desses canais iônicos que estão gerando o estímulo é de 15 milissegundos. Então, se um outro estímulo acontecer antes desse tempo de fechamento, eu posso associar o potencial dos dois estímulos e fazer assim com que haja, né, uma ação mais incisiva, mais intensa, que aí passa a ser chamada de somação temporal, que tem a ver com o tempo. Então, somação espacial tem a ver com o espaço, os locais em que a célula está sendo estimulada. Somação temporal tem a ver com o tempo de estímulo. Então, eu tinha um primeiro estímulo acontecendo, antes desse estímulo cessar, um segundo estímulo aconteceu, e antes desse cessar, um terceiro. Então, eu vou associando os diferentes estímulos para fazer assim com que haja uma ação mais efetiva, tá? Alguns elementos podem gerar fadiga nesse sistema, né? Por exemplo, a gente fala, quando se fala de fadiga, né, que é a incapacidade de continuar a desenvolver uma tarefa, a fadiga, no nosso caso, falando de exercício físico, ela pode ser central ou periférica. Quando fala de fadiga central, você está falando do sistema nervoso central fadigou, ele não consegue aumentar a sua frequência de disparos para estimular uma ação. Então o sistema nervoso ele pode cansar e diminuir a quantidade de estímulos que está sendo gerada. E esses estímulos, de alguma forma, não fazerem com que a ação que precisa ser feita aconteça, tá? Existe uma fadiga também chamada de periférica, que aí seria da parte muscular, né, neuromuscular mesmo, tá? Então, o que pode gerar uma fadiga sináptica, por exemplo? Uma redução no pH, né, fazendo com que o meio fique ácido, isso deprime a atividade neural. O contrário, né, a acalose aumenta a excitabilidade. Algumas drogas, elas podem modificar essa frequência de disparos, como, por exemplo, a cafeína, teofilina, teobromina, né, que na verdade, assim, substâncias, digamos assim, são teoricamente excitatórias. Quando você fala de cafeína, por exemplo, há algum tempo que a cafeína, dependendo da concentração que é identificada de cafeína no sangue, isso pode ser considerado como doping. Algumas situações acontecem, né, a partir do excesso de cafeína, que fazem você ficar mais estimulado. Agora, uma ressalva em relação a isso, tá? Por exemplo, uma xícara de café não vai gerar estímulo para ninguém. A gente tem muito mais efeito placebo aí, o efeito psicológico de você acreditar que aquela xícara de café vai promover um efeito excitatório em você, que você vai ficar extremamente ativo por isso. Na verdade, a quantidade que tem de cafeína no café de uma xícara é insignificante para excitar o sistema nervoso. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que aí vai ser legal falar isso agora, é justamente que existem diferenças em termos de sensibilidade de um sujeito para o outro. E aí eu vou contar um relato para vocês do meu mestrado, né? Eu estava lá no mestrado, tinha que entregar um trabalho de um dia para o outro, e eu fazia mestrado de manhã. Na verdade, assim, eu trabalhava de manhã na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Aí o meu trabalho de tarde acontecia no SESC. Eu trabalhava no SESC tarde e noite, então eu tinha os 3 turnos ocupados. Só quando eu passei no mestrado, tanto um trabalho quanto o outro me cederam, né, os dias do mestrado para eu estudar. Então, quando eu tinha aula do mestrado, eu passava o dia na aula e eu não precisava trabalhar. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu tive uma disciplina lá, que a aula foi num dia, o professor passou a leitura de um livro para o outro dia. E aí eu, trabalhando, não conseguia desenvolver, né? Então eu disse assim, não, à noite, quando eu chegar do trabalho, de 11 horas da noite, eu vou madrugar, né? Vou
virar a noite para fazer o trabalho. E aí, ao longo do dia, as brechinhas que eu tive, eu fui fazendo. E quando chegou de madrugada, né? Quando chegou de noite, aí eu cheguei em casa preparado, né? Uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, uma jarra de café e Red Bull. E aí eu disse, agora eu vou, né? Agora eu vou madrugar, porque se tem um negócio que acontece comigo é que à noite eu fico sonolento demais. Então às vezes eu consigo madrugar, mas normalmente eu não consigo. Eu durmo no horário regular e acordo cedo também. Então nesse dia eu me preparei com essas substâncias todas, né? A fim de aumentar os níveis de cafeína e consequentemente poder varar a noite acordado. E aí quando eu tomei, né? Comecei a tomar Red Bull, Coca-Cola, café. 5 minutos eu dormi na mesa e não consegui ficar acordado. Então, essas substâncias, elas são estimulantes para algumas pessoas, não são para todas, tá? Então, nem todo mundo tem o mesmo nível de sensibilidade a uma substância. Por isso que você vai encontrar por aí, ó, pessoa que toma determinado suplemento e tem um desempenho, outro que toma e não tem. Pessoas que tomam um determinado medicamento e o medicamento surte um efeito, outros não surte. Então existem algumas pequenas diferenças em termos de sensibilidade, tá? E a outra coisa que acontece é inibitória, né? O anestésico, por exemplo, ele inibe a excitabilidade que promove a transferência dos sinais da dor. Então assim eu modifico esse padrão, tá? Uma outra condição que também é prejudicial para a excitabilidade é justamente a redução da oferta de oxigênio. A hipoxemia, né, ou a hipóxia, ela acontece em termos teciduais e quando isso é gerado, eu diminuo a capacidade de fazer uma sinapse, tá? Então vou parando por aqui esse vídeo e voltamos depois.